Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E eu queria então ver com você sobre esse purê de batata que Deus desenvolveu na criação. Que purê de batata é esse, Rafael? Eu queria começar convidando você para entender como ele começa no versículo 26. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus me criou e te criou, Ele imprimiu em mim, em você, a sua imagem. Mas eu preciso te convidar para pensar: que imagem é essa que eu espelho de Deus? Que imagem é essa que você espelha de Deus? Quando alguém olha para mim e olha para você, vai ser dito, como diz as Escrituras, que nós somos a imagem de Deus. Mas o que isso significa? Quando Deus nos cria, Ele nos faz, não é que tem orelha, olho, nariz, boca, mão. Não é essa a intenção do texto quando nós analisamos à luz de toda a Escritura. A gente vai olhar, sobretudo, de que Ele está falando que Deus nos fez seres espirituais, nos fez seres inteligentes, dotados de inteligência. Deus nos fez seres morais. Mas o aspecto que eu quero te trazer hoje aqui é que Deus imprimiu em nós um aspecto dele. Deus nos fez seres relacionais. Quando Ele nos coloca a sua imagem e semelhança, Ele nos permite ser, dentro da criação, aqueles que conseguem, por exemplo, somos os únicos que se comunicam diretamente com Deus, e esse é um dos grandes privilégios da humanidade. Podemos ser amigos de Deus, podemos falar com Deus, podemos receber de Deus a sua revelação, o seu ensino, podemos ser profundamente abençoados nessa relação com Deus. Mas essa relação, ou essa capacidade relacional, conforme nós vamos ver aqui no texto, ele vai além disso. Quando você olha a imagem de Deus na criação, em Gênesis capítulo 1 todo, você vai ver no capítulo 1 dizendo: criou Deus, pois, o céu e a terra. E no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas qual é a imagem do Deus que criou? Logo em seguida, no versículo seguinte, vai dizer assim: e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E em seguida, quando ele chega no verso 3, ele diz: e disse Deus. Aqui, a primeira revelação de Gênesis é a revelação da Trindade, um Deus que é trino. Na criação estava o Deus Pai, na criação estava o Espírito Santo, sendo esse poder de Deus que vai trazer forma ao caos, que vai trazer poder de transformação à natureza, ao Deus Pai, ao Deus e o Espírito Santo, trabalhando na criação, e a Cristo na criação. Mas aonde está Cristo, Rafael? Que Cristo é esse que tu consegue ver na criação? Quando Cristo vem, agora os apóstolos e os escritores do Novo Testamento, eles percebem com mais clareza a revelação da Trindade. Quando diz, por exemplo, em João capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, se referindo a Jesus Cristo, que Jesus era a palavra de Deus na criação. E aí João diz assim: e todas as coisas foram feitas por meio dele.
Paulo também desenvolve em Colossenses essa mesma ideia de que Cristo era antes da criação e por Cristo todas as coisas foram criadas. Cristo, segundo a perspectiva, o entendimento dos apóstolos, Cristo era o Verbo, a palavra de Deus, pela qual Deus criou todas as coisas. E assim foi feita a criação, por meio de um Deus trabalhando em profunda harmonia. Um Deus que na sua existência, na sua própria natureza, ela é uma comunidade que trabalha em conjunto, uma comunidade de um só. Esse é o mistério da Trindade. Como é que mais um é igual a só um? É um só Deus que ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa manifestação da própria essência de Deus, de um Deus que quando ele é relatado na criação, ele não começa dizendo, surgiu Deus um dia, uma vez Deus nasceu, ele diz simplesmente, Deus criou os céus e a terra. A ideia de Deus, expressa por Moisés, é que Deus era ele sempre existiu, na verdade, ele é autoexistente, ele é eterno para frente, como é eterno para trás, ele é totalmente poderoso, ele é totalmente soberano, esse é o nosso Deus. Mas que Deus é esse que sempre existiu para trás? Imagina, você poderia me dizer assim, Rafael, deve ter sido muito solitário a vida de Deus no passado. Ele passou uma eternidade sem a criação. Que coisa deprimente, monótona. E aí algumas pessoas desenvolveram uma teologia que dizia assim, Deus criou o homem porque estava se sentindo só. Será que foi isso, gente? Deus estava assim meio solitário, estava assim, uma série nova no Netflix para ele assistir, né? Precisa de uma companhia. Vou fazer o homem para ser meu amigo. Quem entendeu assim não entendeu o relato da criação e não entende quem Deus é. Deus, na sua eternidade, ele nunca precisou de companhia, porque na sua própria natureza ele já vive em companhia. Ele já vive nessa comunidade da sua própria natureza. Um pai, uma família celestial, uma família de um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, vivendo em perfeita e profunda comunhão e realizando a sua obra, inclusive a criação do cosmos, em perfeita harmonia e comunhão. Estava Deus na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em harmonia, fazendo todas as coisas. Esse foi o Deus que criou os céus e a terra. Era uma terra que foi criada por um só Deus, mas através da harmonia das suas três pessoas. Esse é o nosso Deus. Aí você pode dizer assim, eu não entendi. Aí eu vou dizer assim, nem eu direito, sabe? Porque a Trindade é um conceito bíblico realmente difícil de entender. Sendo bem sincero, eu entendo que fé é pensar. A fé é racional, uma vez que nós temos um livro onde precisamos estudá-lo para conhecer a nossa fé. Mas ao mesmo tempo, o Deus que a gente caminha em conhecer, ele é infinitamente maior do que nós. Não é verdade, gente? Então, compreender essa sua dimensão eterna e trina, realmente, talvez seja um pouco demais para a nossa cachola, né? No entanto, esse Deus trino que fez que vive em perfeita comunhão na sua própria natureza, e fez todas as coisas, ele diz agora, farei o homem a minha imagem e semelhança. E quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, algo interessante ele faz. Ele cria, aí chega no verso 27, quando ele diz assim, criou, pois, Deus o homem. Aí eu não sei se você prestou atenção, quando você já leu isso, ele diz assim, homem e mulher os criou.
Quando Deus cria o homem, aí você pensa assim, primeiro ele fez o homem, depois ele fez a mulher, como se Gênesis capítulo 1 ele tivesse feito só uma coisa, e lá na frente, no capítulo 2 ele fez a mulher. Não, quando ele criou o homem, ele cria o homem, e logo em seguida ele cria a mulher. A humanidade, em Gênesis capítulo 1, tem essa ideia de plural. A humanidade não é só um, o homem não é só um, o homem é dois. O homem é homem, mulher, macho e fêmea. A melhor tradução seria assim: Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, até porque não é a mesma palavra do primeiro homem para o segundo homem. Então ele cria macho e fêmea. Quando a criação do homem, Deus está imprimindo a sua imagem, e não dá para imprimir a sua imagem em nós, se não for através de uma comunidade. Para que a gente possa espelhar um Deus de amor, um Deus de comunidade, ele precisava criar uma comunidade. E ele criou uma comunidade tal, que essa primeira comunidade, ela era uma família. Uma família com a intimidade de uma família. E é assim que Deus projetou a humanidade, para sermos uma grande família. Por exemplo, minha esposa não está aqui, mas será se existe alguém que eu tenha tanta intimidade quanto a minha esposa? Quanto os meus filhos? Ela sabe as minhas qualidades, mas ela sabe o que vocês não sabem: os meus defeitos, né? Os meus muitos defeitos. A gente tem intimidade tal que a gente compartilha a vida. A gente não tem a minha despensa e a despensa dela. É assim que é na sua casa, é? Aqui é a despensa minha, isso aqui é dos meus filhos, não? A despensa é de todo mundo, a conta de luz é de todo mundo, o dinheiro é de todo mundo, o salário é de todo mundo. Vivemos em uma comunidade onde não há meu e seu. O nome disso é família, não é isso? Foi o que Deus fez. Deus imprimiu a sua imagem criando homem e mulher, para viver nessa mesma essência de Deus, compartilhando a vida, compartilhando a existência, trabalhando juntos. Deus imprimiu a sua imagem em nós, e Ele fez de nós homem e mulher para viver em profunda intimidade, ao ponto que no capítulo 2, a intimidade era tal, que algumas expressões que ele usa, Adão estava talvez no dia das mulheres, empolgado, ele diz: carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não é isso que ele diz? Somos um só, uma só carne, um osso só. Aí Moisés chega a relatar assim: e eles ficavam nus e não se envergonhavam. Símbolo de profunda intimidade. O nome disso é que Deus imprimiu em nós a sua natureza. E tem coisa mais linda do que o amor de uma família? O amor é lindo, não é à toa que a Netflix, o cinema e a minha mulher, o gênero que ela mais gosta é comédia romântica, né? Todo mundo, quando vê uma comédia romântica, sabe como começa, como é o meio, como é o fim. É sempre igual, né? É tipo assim, suspense total. Ninguém sabe que no final eles vão ser felizes, e por meio daqueles dramas do meio, no final dá tudo certo, e eles vivem felizes para sempre, porque o amor é muito inspirador, o amor é lindo. Mas sabe por quê? Quando fala da natureza do amor de Deus, da comunidade de Deus, a gente vai chegar à seguinte reflexão lá em 1 João. Quem é Deus? Aí João vai dizer: porque Deus é amor. A própria natureza de Deus, uma vez que Ele é trino, a própria natureza dele é amor. A própria existência dele é amor. Deus é amor. Não é que Deus ama. Deus mais do que ama. Deus é o próprio amor. A sua natureza é o amor, e a sua imagem imprimiu em nós amor. Mas aí, vivendo nessa comunidade de amor, o que acontece? Ele abençoa o homem e dá uma missão. E qual era a missão? Frutificai
multiplicai, enchei a terra. Agora, se nós temos a imagem do amor de Deus, a imagem de Deus, entre outras características dessa imagem, mas hoje eu estou me focando só na ideia do Deus amor, do Deus comunidade. Ele diz agora: multipliquem a comunidade na terra, multipliquem a natureza de Deus na terra, multipliquem a adoração de Deus na terra, multipliquem a comunidade de amor na terra. E aí, a grande missão era a fecundidade, era ter filhos, e multiplicando mais dessa imagem de Deus, e encher a terra da glória de Deus, espelhando quem Deus é na terra toda. Mas como é que se entra na bênção de Deus? Como é que se vive na bênção de Deus? Através da intimidade. Como é que se faz filho, gente? Eu não preciso explicar aqui, né? Deus nos criou de tal maneira que, se nós quisermos estar cumprindo a bênção dele, só é possível através de profunda intimidade, profunda comunhão, profundo compromisso, profunda fidelidade, onde um homem e uma mulher, detalhe, eu também não preciso explicar nisso, não dá para ser dois homens, não dá para ser duas mulheres, onde um homem e uma mulher juntos produzem vida que tem a imagem de Deus. É lindo isso, né, gente? A intimidade nos faz estar vivendo na bênção de Deus. A comunhão nos faz viver a imagem de Deus, estar debaixo da bênção de Deus. No entanto, agora essa imagem de Deus na terra, quando alguém olha uma comunidade, uma família, quando alguém olha o amor, o homem destrói tudo isso, e a gente passa a viver, por causa do pecado, em desarmonia. Essa é a má notícia. Que desarmonia é essa? Presta atenção. Quando o homem peca, porque a gente se lembra que a gente não vive mais ali, no sétimo dia, nem no paraíso. A gente foi expulso do paraíso por causa do pecado, da rebeldia do homem, da incredulidade do homem. E aí, por causa da desobediência do homem, ele é expulso do paraíso. E por causa quando fomos expulsos do paraíso, no capítulo 2 e 3 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, o que vai acontecer? Qual é a palavra que Deus dá para a mulher? O teu desejo será contra o teu marido, e ele te dominará. Está lá no capítulo 3. O teu desejo será contra o teu marido, e ele te dominará. Aquela família que antes, volta lá, estava em perfeita harmonia, por causa do pecado agora, está em desarmonia. A família entra em desarmonia, e isso fica com um exemplo claro, quando chega no capítulo 4. 2 irmãos, como é que são 2 irmãos? 2 irmãos é profunda união, é assim, gente? Quem tem irmão aqui? Você é uma harmonia perfeita com o irmão, é? Não, gente, pensei que era só lá em casa que a gente tinha assim, uma dificuldade às vezes, que meu irmão passava por mim, dava rabisca, me batia. Mas só que essa ideia de desarmonia na comunidade perfeita se reflete em Caim matando Abel. Não é verdade? A desarmonia avança. Antes era só falta de entendimento entre Adão e Eva, agora já são irmãos se matando. Quando chega no canto de Lameque, na genealogia, ele já vai dizer um cântico de vingança, dizendo: eu contra Sete me vingarei. E aí o ódio, a desarmonia na terra vai crescendo até o ponto que, quando chega no capítulo 11, temos a famosa 10 e 11, a famosa Torre de Babel. E o homem estava tão rebelde a Deus, que Deus então destrói a terra de Babel e distribui eles em que, gente? Em línguas. E agora, se o homem e mulher não só não se entendiam, agora eles literalmente, a humanidade não mais se comunica. A desarmonia chegou total na terra. Daí vai a guerra
do povo de Deus contra os outros povos, amalequitas, amonitas e assim por diante, contra os romanos, e tanta desarmonia que a gente sabe que até hoje as grandes guerras mundiais e toda a desarmonia vem por causa do pecado de Adão e Eva. E esse é o fim da história, gente? Graças a Deus esse não é o fim da história, porque Jesus Cristo é o Deus que se fez homem para restaurar a nossa humanidade perdida. Porque Deus, olhando que nós fomos incapazes de ser humanos, Deus se faz humano. E quando Ele se faz humano, o próprio amor se faz homem. E quando o próprio amor se faz homem, Ele nos ama de tal maneira que Ele está disposto não a lutar pelos seus interesses, mas Ele morre na cruz por amor. Ele morre na cruz para dar início a uma comunidade que volta à harmonia. Isso fica muito claro quando o Espírito Santo é enviado à terra. Trabalho harmônico da Trindade. Jesus paga o preço pelos nossos pecados para todo aquele que crê nele. Para todo aquele que se arrepender da sua rebeldia, dos seus pecados, possa ser restaurado a Deus, possa voltar de novo para a presença de Deus, possa se reconciliar com Deus. E aí o Espírito Santo habita em nós. E o que acontece quando o Espírito veio para a terra? Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos em um só lugar, quando de repente um som enche aquela casa, um vento. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas, em outras línguas. E todos ficaram surpresos, porque era festa da Páscoa e estavam pessoas descendentes de judeu de todo o mundo que falavam diferentes línguas, mas de repente cada um ouvia na sua própria língua. O Espírito Santo veio fazer com que homens de línguas diferentes se entendessem. Ele veio, a fundação da igreja veio reverter Babel. Se Babel, por causa do pecado, nos gerou desarmonia, o Espírito Santo, através da igreja, veio montar uma comunidade que, pelo poder do Espírito, vive em perfeita e profunda comunhão. Yes! Glória a Deus! E quando Deus funda essa comunidade no meio da terra, em meio desse mundo de desarmonia, e Ele funda a igreja, e essa igreja agora consegue falar pelo poder do Espírito, e de forma que todos se entendem, formando uma comunidade perfeita, a obra de Cristo veio nos reconciliar com Deus e reconciliar a humanidade, reconciliar-nos entre nós. De forma que a teologia de Paulo, de São Paulo, vem dizer que agora, se Adão e Eva na criação eram uma família, a igreja é a família de Deus. Se nós fomos separados em muitos povos, a igreja é o povo de Deus. Se nós não sabíamos mais trabalhar juntos, agora nós somos um só corpo, formado de muitos membros. E nós somos interdependentes, porque cada membro depende um do outro. O Espírito Santo derrama diferentes dons, justamente para que eu dependa de você e você dependa de mim. Eu dependo do seu dom, você depende do meu. E isso se chama a igreja. E quando Jesus vai orar, em João 17, eu queria que você abrisse esse texto. Em João 17, é a oração sacerdotal de Jesus. E Ele vai orar por aqueles que ainda iriam vir. Quem são esses? Somos nós, que cremos 2000 anos depois. Ele diz assim no verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E qual é o motivo da sua oração? Diz o verso 21. Qual era o motivo da última oração de Jesus?
a fim de que todos sejam um. Olha a oração de Jesus, dizendo: Senhor, a fim de que todos sejam um. E qual é o exemplo que ele vai dar? Assim como tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Ele diz: assim como a harmonia perfeita na Trindade, assim como a harmonia perfeita entre Deus Pai e Deus Filho, assim como a harmonia, meu Pai, entre eu e ti, assim haja a harmonia deles conosco. Mas ele diz assim: não somente para que eles sejam um em nós, em profunda comunhão com a Trindade, mas que também eles sejam um em profunda comunhão entre eles. Por quê? Fazendo ainda referência ou eco ao ensino de Gênesis, ele vai dizer assim: verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes em mim. Sabe o que ele está dizendo? Quando a gente vive em unidade, a gente revela o amor de Deus para o mundo. Quando a gente vive em unidade, a gente revela a imagem de Deus. Quando a gente vive em unidade, a gente espelha a glória de Deus. Quando o nosso testemunho interno como igreja de amor, a gente revela o amor de Cristo, o envio de Deus, do seu próprio Filho ao mundo, quando eles olham a nós nos amando. Em profunda unidade revelamos a Deus. Por isso, irmãos, eu queria convidar você a pensar de que esse é o caminho. Se quisermos revelar o amor de Deus, é mais do que a gente vir aqui ouvir sermão. É mais do que convidar alguém aqui para escutar um culto e os louvores maravilhosos. Mas se nós quisermos revelar o amor de Deus ao mundo, se nós quisermos revelar a imagem de Deus ao mundo, nós precisamos ser uma comunidade que vive profunda comunhão. É um desafio. Mas é uma missão que nós não podemos nos escapar. Ainda que esse mundo vive uma maneira individualista, cada dia mais consumista, onde as próprias pessoas viraram objeto de consumo, onde os próprios relacionamentos são descartáveis, onde as pessoas só me interessam pelo que elas podem dar, em um mundo onde alguém pode se estar no meio de uma metrópole, se sentindo a pessoa mais sozinha do mundo, em meio de uma rua lotada de pessoas. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas nós não podemos ser igual a eles, porque fomos chamados para refletir a imagem de amor de Deus. Estamos aqui para ser a resistência a esse mundo. Estamos aqui para viver o amor da cruz, não do que você pode me dar, mas do que eu posso me sacrificar por você, como Cristo fez. Há um desafio para a igreja. Precisamos viver em unidade. E unidade, e por isso eu queria usar o purê de batata. São 11 horas, não deu para sentir fome ainda. Mas quando a gente olha o purê de batata, já começa a mexer com o estômago, né? A gente já pensa naquela fumacinha que vem do purê de batata. O cheirinho do purê de batata. Pensei que ia sair um glória, né? Sim, agora está pentecostal, né, irmão? Mas um purê de batata tem tudo a ver com o texto de Gênesis e com o texto de João. Porque união é diferente de unidade.
E a gente tem um desafio de viver em unidade. Porque a palavra que está lá, como unidade, como união também, em João, ela poderia ser traduzida de maneira a ficar bem clara para você como amalgamados. Você sabe o que significa amalgamados? Amalgamados é quando você pega dois diferentes e mistura tanto que agora ficou homogêneo, virou uma outra coisa. Agora eles estão profundamente misturados. Ele diz assim: eu oro para que eles fiquem amalgamados, eu oro para que eles fiquem misturados, eu oro para que eles virem tipo um purê de batata. E muitas das nossas igrejas hoje não são como purê de batata, elas são como saco de batata. O que é um saco de batata? Saco de batata é um saco que tem várias batatas juntas. Elas estão juntas no mesmo saco, gente? Elas estão grudadinhas uma do lado da outra, mas elas estão amalgamadas? Elas estão misturadas? Elas estão unidas, como diz João 17? Não, elas estão juntas, mas não estão unidas. E o nosso desafio é não sermos uma igreja que é um saco de batata, até porque um saco de batata é um saco pesado de se carregar. É difícil viver numa igreja que é um saco de batata. No entanto, a gente precisa fazer com que a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa célula se misture. De um ponto que eu possa olhar para a minha célula e dizer assim: aqui é a batata Saul, aqui é a batata Rafael, aqui é a batata Manassés. Não, tem que uma hora que a gente olhe para aquilo e dizer: quem é? Eu nem sei mais quem é quem, de quem é o quê, de quem é a tristeza, de quem é a alegria, de quem é a dor. São de todos, estão misturados. Conheço uma história de uma vez que uma moça estava com vergonha de dizer que estava com câncer. E aí ela estava com aquela vergonha, até mesmo de dizer para a célula. Depois de muita luta, ela diz para a líder de célula. E a líder de célula pediu permissão para contar para o grupo, para que eles orassem todos juntos. Mas o que marcou foi a maneira com que ela contou para a célula. E sabe como foi que ela contou para a célula? Ela reuniu a turma e disse: nós precisamos orar. Estamos passando por uma grande luta. Aí sabe o que ela disse? Nós estamos com câncer. A maneira que ela passou a notícia dá a entender a essa grande verdade. De que viver uma igreja como profunda comunidade é quando o seu problema financeiro é nosso. Quando o seu problema familiar é nosso. Quando a sua depressão é nossa. Quando o problema do seu filho é nosso. Como uma igreja primitiva que chegava a ter essa perspectiva de unidade tão grande ao ponto de vender, como olhamos em Atos 2 e Atos 4 no final, suas propriedades, os seus bens para compartilhar com quem precisava. Tamanha era a perspectiva que eles viviam no poder do Espírito de unidade. Mas para isso, para fazer um purê de batata, nós precisamos fazer pelo menos 4 coisas. A primeira coisa, nós precisamos descascar as batatas. Desculpa, esqueci. Primeira coisa, nós precisamos cozinhar as batatas, né? Não posso ensinar minha purê de batata errado, né, gente? Primeira coisa, tem que cozinhar a batata. Tem que botar a batata no fogo, ô glória! Tem que botar a batata na água, ô glória! E agora, como alegoria, como ilustração, o fogo representa a obra do Espírito Santo de Deus em nós e a água representa a palavra de Deus trabalhando em nosso coração. E quando a palavra, como diz Gênesis, estava a palavra e estava o Espírito trabalhando, quando a palavra e o Espírito trabalham nas nossas vidas, nós somos transformados. Aquela batata dura vai se amolecendo, não é isso? E essa é a obra que Deus faz pelo seu Espírito em nosso coração, não é obra da nossa carne, é obra de Deus. Trabalhar e tirar o nosso coração de pedra, e quando nós nos convertemos a Jesus, vira um coração mole, uma batata mole,
manteiga derretida. É isso que o Espírito Santo faz em nós. É isso que você precisa deixar o Espírito Santo fazer no seu coração. Amolecer seu coração para amar a Deus, para amar o próximo. E só é possível viver essa dimensão no reino de Deus. Não é pela carne, não é um político novo, não é um presidente novo, não é um líder mundial novo, não. Só tem um líder que pode fazer unidade na humanidade, e esse líder é o Espírito Santo de Deus. É só o próprio Jesus Cristo, o nosso grande líder, ao ponto que nós esperamos que Ele virá. Jesus vai voltar, e esse é o político que eu espero, que vai mudar a terra. Mas hoje o Espírito Santo, Jesus já está aqui, o Espírito já habita em nós, daqueles que se convertem para amolecer o nosso coração. Agora, com o coração mole, nós precisamos descascar as batatas. O problema é que muitas vezes nós estamos... Por que um saco de batata não vira purê? Porque as batatas criam em nós crostras que nos separam. E assim é na igreja, assim às vezes é na nossa célula, às vezes no próprio a gente não quer discipulado por causa disso, porque a gente não quer tirar as nossas cascas, as nossas crostas, a gente não quer ficar transparente, a gente não quer ficar como Adão e Eva, ficavam despidos. Mas eu não estou falando de despidos, não é para você ficar despido na frente do irmão, não, pelo amor de Deus, é para você tirar as suas máscaras, se desnudar na sua alma, uns diante dos outros. Estamos às vezes dentro das igrejas, cheio de máscaras, escondendo quem nós verdadeiramente somos, escondendo os nossos medos, as nossas crises, escondendo os nossos pecados, os nossos problemas. E eu preciso dizer para você como é o nome disso. No teatro grego, havia um teatro onde eles usavam máscaras. E tinha uma máscara de sorriso, uma máscara de alegria, uma máscara de choro. Vocês sabem disso, né? Como é que era o nome desse tipo de teatro? Teatro de Hipócrates. E a partir do teatro de Hipócrates que sai a palavra hipócrita, que por trás de uma máscara esconde seus verdadeiros sentimentos. E a igreja não é um lugar para os hipócritas. Precisamos tirar as nossas máscaras. Precisamos correr o risco, sim, de ser transparentes, em nome de um projeto maior, que é espelhar a glória de Deus na terra, que é espelhar a imagem de Deus na terra, a unidade de Deus na terra, a natureza de Deus na terra. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, como diz Tiago 5,16. Precisamos que a célula seja um lugar de transparência, de compartilhar nossas tristezas e alegrias, de ministrarmos uns aos outros, mas só é possível em um ambiente sem máscaras. Terceira coisa, depois que a gente tira as máscaras, a gente precisa ser amassado. Amassa a batata. Só é possível viver unidade se a gente se deixar amassar. Unidade não é lugar para egos vivos. Unidade não é lugar para orgulhosos. Unidade não é lugar para vaidosos, para egocêntricos. Unidade é lugar para quem está na cruz, se deixando ser amassado, que não está protegendo o seu ego, mas está disposto a ter o seu ego amassado, seu egoísmo amassado. Unidade não é para quem ama o selfie, não necessariamente a selfie, apesar de que eu tenho várias restrições a selfie, quem me conhece sabe disso, mas não é lugar para quem ama o selfie, a si mesmo, e maior orgulho de si. Não é. Unidade é lugar para quem está disposto a esmagar às vezes o seu próprio ego, quem está disposto a perder pelo outro, porque como diz Coríntios 13, ainda
falasse a língua. Ah, não, mas não vem com essa melodia, né? Ele diz assim: o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor é paciente. O verdadeiro amor é esse de João, que Jesus Cristo deu a sua vida pelos seus irmãos e nós precisamos dar a nossa vida. Que Jesus Cristo deu sua vida por nós e nós precisamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É preciso deixar que o Espírito Santo amasse o nosso ego. A conversão é tirar o seu ego do centro da sua vida e botar Jesus no centro da sua vida. A gente vai trabalhar isso na árvore do conhecimento do bem e do mal e na árvore do conhecimento e na árvore da vida eterna nas próximas pregações. E por fim, o purê de batata. Pode passar. O purê de batata. Eita, agora, irmão, o culto tem que acabar, né? E agora que a gente pode tirar as máscaras, com o coração aquecido pelo Espírito, com o nosso ego esmagado pela palavra, esmagado por Cristo, com uma vida na cruz, a gente precisa se misturar. A gente precisa perder as nossas identidades para ter uma identidade só. Ser a igreja, ser a imagem de Cristo, juntos. E como é que a gente se mistura? E eu posso dizer, você fala assim, mas como é que eu faço isso na minha célula, pastor Rafael? Como é que eu faço isso no meu discipulado? Como é que eu faço isso na minha supervisão? Como é que eu faço isso na igreja? É fácil, você pode fazer. Mas meu líder não faz isso. Isso não depende do líder. Tome a iniciativa você de misturar as batatas. Mas como é que eu misturo batata? E, gente, misturar batata é a parte mais fácil. Já está mole, já está sem casca, já está amassado, misturar é fácil. Como é que mistura? Uma coisa eu sei que você sabe fazer, ou a maioria de nós sabemos fazer: amigos. Amar. Nós temos pai, nós temos mãe, nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos amigos, nós temos melhores amigos, nós sabemos fazer amigos. E sabe qual é a dica de vovó Mundica? O pessoal do seminário sabe das dicas de vovó Mundica e nota de vovó Mundoca. Dica de vovó Mundica: sabe, você quer que sua célula tenha mais? Sai do campo do religioso, do rito, e vai viver uma espiritualidade da comunhão na beira do fogareiro. Oh, glória! Vai para o churrasco, lá está ele. Reúne a turma para comer cachorro quente. Reúne a turma para caminhar na praia. Vão virar amigos. A amizade não se impõe. A amizade não se sequestra. A amizade não se obriga. A amizade se promove, se conquista. E normalmente tem a ver com comida, né, gente? Promova você essa mistura na sua célula. Leve a turma para passear. Leve a turma para o Valparaíso. Não tem nada a ver com isso, né, gente? Não conheço nem o dom, né? Vão banhar de piscina. Vão banhar de piscina na casa de Jean. Vamos todo mundo para o sítio de Chico. Ele vai preparar um churrasco para a gente. Se depender desse purê, né? Olha, tá de brincadeira. Estou até te perturbando aí, né, Chico? Vai promover mais do que rito e ritual. Vão misturar os corações, sendo amigos, andando juntos, passeando juntos, misturando as famílias, amando os filhos uns dos outros. Vamos viver comunidade e promover isso, porque eu queria começar a terminar dizendo que Atos capítulo 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas não era só aí não. Mas eles perseveravam o próximo, Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações.
E é interessante que a palavra ali é perseverança mesmo. Perseverar é fazer uma coisa quando há dificuldade. É quando o jogador que está jogando bola, e ele dá uma cabeçada e abre a cabeça, mas o que ele faz? Ele amarra uma faixa na cabeça e quer voltar para o campo. E o juiz quer tirar, o técnico quer tirar ele, igual o goleiro foi do Barcelona, né? Do Chelsea, disse: eu não saio. Ele quer continuar na partida para viver comunhão. Eu sei que tem gente que não gosta de banhar, tem gente que não escova o dente, tem gente que é enjoada, tem gente que tem temperamento difícil. Mas persevere, porque é assim que nós espelhamos a imagem de Deus. E a igreja tem essa missão, de ser a comunidade que na sua vida testifica o amor de Deus para a terra. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, faz de nós uma comunidade de amor, que reflete a Tua imagem na terra. Faz de nós essa comunidade, Senhor, que persevera em viver profunda comunhão, em profunda comunidade. Não nos deixe virar religiosos que frequentam cultos e rituais religiosos, que muitas vezes não combinam com a nossa vida, e que mais do que testemunhar o Teu amor, eles incomodam as pessoas com uma mensagem que parece falsa, mas nos faz testemunhar como igreja, como célula, como discipulado. Quebra o coração pelo Teu Espírito, pela Tua palavra que foi pregada hoje, pelo Teu Espírito que caminha entre nós e que habita em nós nessa manhã, quebrando os corações daqueles que têm resistência à comunhão, daqueles que têm resistência ao outro, que continuam a tentar a se proteger. Mas que o Senhor possa nos amassar, nos misturar, nos aquecer com o Teu Espírito, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que está aqui,